quando valorizas tanto as coisas. E depois mudei-me interessante para o quarto de cima quando a outra rapariga saiu, que era enorme, foi uma casa bem só para mim. Portanto, era perfeito. Sim, yeah. Então como foi o trabalho em Dublin? Portanto, tu arranjaste um emprego na Boulders e tinhas-se encontrado por quanto tempo? Um ano. Um ano. Aliás, eu pensei que só ia ficar um ano. Nunca na vida pensei em ficar estes anos todos. Portanto, eu pensei fazer o Gumball. Eu sou muito ligada à minha casa, à minha família. Eu tenho muitas saudades da minha família. Aliás, é o que me custa mais cá estar. Tenho muitas saudades de casa. Não é de Portugal em si, mas é das pessoas, da cultura também, obviamente. Mas tenho muitas saudades da minha família e eu sempre pensei, eu nunca vou ser daquelas pessoas que vai sair de casa durante muito tempo, vou viajar e depois volto. Só olha para trás agora. E tipo, estava quase a ir embora, faltavam apenas 2 meses para me ir embora e conheci o Shane. E é assim. E pronto, o irlandês. Fiquei com o irlandês. Porque depois o contrato acabou, eu fiquei sem trabalho durante 4 meses, 5 meses. Aqui, tal como em Portugal, também não era... Não. Não Era o que é hoje. Não é o que é hoje. Os contratos também, mesmo assim, um contrato de um ano é muito. Era sim. muito. E mesmo agora é muito bom o contrato de um ano. Quer dizer, obviamente, em Dublin não queres ficar sem esse contrato, vais ter que te ir embora de Dublin. Mas. Um contrato de um ano já era bastante bom. Portanto, eu estava quase para me ir embora, ia-me embora em setembro, e quando conheci o Shane em julho, quase nos meus anos, pensei, se calhar até deixa cá ver o que é que vai acontecer. E fiquei sem emprego, e toda a gente perguntava o que estás a fazer na Irlanda, e eu, nada. Porque eles diziam-me, na Boulder, eles diziam, a gente vai dar trabalho em fevereiro e não sei o quê, então vamos para em novembro, o contrato. Toda a equipa foi-se embora, quase toda a equipa foi-se embora, e depois disseram, agora em fevereiro a gente está-vos dar emprego. E eu, ok, está-se bem então, tinha imenso dinheiro poupado, porque sabia que ia ficar sem emprego, e pensei, vou usar isto da melhor maneira possível, e ia para a galeria, não é galeria, Museu de Arte, Galeria Nacional? Não, Museu Natural dos Animais. História Natural. História Natural, sim. Ia para lá, ia desenhar, tentava sempre acordar a horas decentes, nunca ficava na cama até às tantas para tentar não... Mesmo assim senti-me bem useless. Como eu agora, no fundo. Mas é como mas tu sabias que sabias, eu estava bem, quer dizer... E sabias que ias ter emprego daí a uns meses? Pensava eu, não ia, lá está, não ia. E o Shane dizia, vai à procura de outras coisas. E eu, não, está-se bem, eu quero voltar para a Boulder, eu adoro a Boulder, quero voltar para a Boulder. Portanto, adoro as pessoas, adoro o trabalho, eles vão dar emprego, portanto, está-se bem. E eles disseram que se calhar iam ter trabalho com a Disney, e eu, uau, porque é que eu não ia ficar à espera? Obviamente vou ficar à espera se for... E era um rumor, não sabíamos, não, obviamente. E, entretanto, fui buscar o meu P65, que é uma coisa, é um papel... Bem sei. É um papel para levares ao Segurança Social e receberes o teu dole, não sei como é que se diz em português. Dole, o teu dinheiro. Quando estás desempregado, recebes o dinheiro. Sim. Como é que se chama em Portugal? Suicídio. Suicídio. Subsídio. Suicídio de desemprego. Suicídio de desemprego. Subsídio. Subsídio de desemprego. Tá bom. Paulo, mas infelizmente até. Pois. Subsídio. Já foi desta parte? Sim, depois nos bloopers. Mas, fui lá buscar e depois, entretanto, fui à Boulder e falei com o Rob e disse, Rob, é que é? Há trabalho, não há trabalho, anda cá a ver o que é que se calhar a gente vai trabalhar no próximo projeto. E mostrou-me o Randy, que era... o Randy teve vários testes de vários designs de animação. E aquele que ele mostrou era brutal, eu quero trabalhar nisto, e fiquei um bocadinho assustada porque era bué action, pensei vai ser muito difícil. E ele disse, pois, mas só precisamos ao trabalho em agosto, próximo ano. E eu, what? Agosto? Então vou à procura de trabalho. Fiquei bué chocada e depois o Shane disse, I told you so, e eu, e depois fui à procura de trabalho, não havia trabalho de animação, mas havia um trabalho de storyboard e eu não sou storyboarder, mas tinha feito um bocadinho trabalho de escola e faculdade, ética e
um bocadinho varia das cores, pensei, vou tentar, mostrei umas showreels, dizem, o teu showreel é de animação. E eu, ai não, mas não há trabalho, eu preciso de trabalho e pá, façam um teste e eles disseram, ok, a gente vai para o primeiro episódio. Era um estúdio de animação chamado Monster Entertainment, já não existe. E aí, pronto, correu bem. Não era muito difícil, eram episódios de 3 minutos, eram muito curtinhos. Portanto, foi ótimo para poder trabalhar um bocadinho. E trabalhei durante 3 meses, era muito bem pago. E depois eles disseram, ok, se correr tudo bem em storyboards e quando quiseres continuar connosco, se calhar podes fazer animação a seguir. Eu, perfeito, faço animação, fazia tudo em casa. Fiz freelance mais durante não sei quanto tempo, mas não, foi ótimo, porque fui bastante bem paga, tinha as minhas horas, mas já sentia bem sozinha, era a única coisa. E estava sempre ali a ver se a Boulder tinha trabalho, eles não temos nada. Até que entretanto, não, foi só em setembro, no final de setembro, não, espera lá, foi em julho, porque eles não tinham trabalho para aquilo que eles queriam fazer, mas tinham um trabalho em backgrounds que não tem nada a ver com backgrounds. Disse, eu sei qualquer coisa, eu só quero ir trabalhar para um estúdio, quero voltar a ter trabalho de estúdio. Estava bem no trabalho onde estava, mas ia acabar daqui a pouco tempo e eu queria trabalhar para um estúdio, portanto fui trabalhar para backgrounds durante um mês e depois começou finalmente o projeto, comecei a fazer o prep do projeto, que foi fixe, portanto comecei e pronto, fiquei no Randy durante 3 anos. E foi a fazer animação. Depois foi fazer animação. Mas é engraçado também, não sei, tu já tinhas. Estavas a dizer que não tinhas experiência de backgrounds ou de storyboard, mas tinhas umas luzes, não é? Tipo, tinhas os skills para isso? Ou... Em storyboard, se calhar um bocadinho de nada. Porque era muito simples. Não tinhas. Porque eu depois aceitei e pensei, ok, eu se calhar consigo fazer storyboard. E depois aceitei um trabalho para Barcelona, para o mesmo projeto que eu e para o mesmo estúdio que eu e o Diogo trabalhámos no Saari, mas era outro projeto. Eles disseram, queres trabalhar connosco? Porque eles gostaram muito do trabalho de animação que eu fiz com eles. Eles disseram, queres trabalhar connosco em storyboards? Eu, yes! É bem pago também, e storyboards são normalmente bem pagos. E eu, quero fazer, muito mal, muito mal. Tenho muita vergonha do trabalho que fiz, porque não tinha experiência quase nenhuma. O projeto onde eu estava a fazer era muito básico. E de repente fui para projetos de 11 minutos, complexos, com personagens complexas. Era muito inexperiente a nível de história, a nível de tudo. Correu muito mal, eles nunca mais me chamaram para o trabalho. Mas ficámos bem, o realizador Era uma área bem, mas eles perceberam, ok, it's not for you. Animas bem, mas não fazes bem storyboards, portanto não nos interessa. Eu acho que é sempre bom ter failures. Sim, e assim também a animação, por acaso, tal como marketing, também tem. Há muita coisa dentro de animação. Tu tens a animação em si, tens o storyboard, tens tudo. Só em pré-produção tens conceitualização, tens design, tens tanta coisa. E são coisas muito diferentes umas das outras. Mas que dá para saltar. Se tiveres mesmo interesse, é fácil, tanto que eu ando a saltar de um lado para o outro. Ou melhor, tive animação, agora de repente depois comecei em realização de animação. Animation Director. Sim, realização. Que é mais ou menos o mesmo, ou praticamente o mesmo, porque é dentro da animação, e de repente passei para Episodic Director, que não tem nada a ver. Que eu pensei, está-se bem, ainda estou em animação, portanto, o que é o emprego quando eles me ofereceram? E eles disseram, realizar, não sabemos muito bem. E eu fui pesquisar na net, não havia muito na net. A primeira vez que a Boulder estava a fazer pré-produção, nós nunca fizemos pré-produção, fizemos sempre produção. Portanto, nós fomos sempre um estúdio de serviço, a Service Studio. Então, nós trabalhámos, nós ainda estamos a trabalhar para outro estúdio, que é a Hasbro. Não estamos completamente independentes, temos que como é que se diz? Temos que dar. Nós não somos a última pessoa a dar a decisão em tudo. Sim. Portanto, a Hasbro ainda pode dizer. Portanto, nós não estamos completamente desconectados. Nós somos um estúdio com uma cartoon saloon que tem completo controle criativo daquilo que eles querem fazer. Eles querem fazer, o estúdio realizador quer fazer, está feito. Não tem que estar a pedir a mãe, ao pai e à mãe, como a gente chama a Hasbro, ao nosso paizinho. Se estamos bem, se eles aceitam. Portanto, nós somos um bocadinho de serviço de estúdio, mas temos muito mais criatividade porque fazemos muito mais pré-produção, que é super divertido, que eu não fazia a mínima ideia o que era e agora adoro fazer pré-produção.
Portanto, o que eu começo a fazer no meu trabalho é ver se eu não me espalho. Porque eu não sabia o que era e agora já sei melhor. Portanto, a primeira coisa que eu faço é ler um script. Eu não toco nos scripts, mas eu devia tocar nos scripts, nos argumentos. Mas só porque eu entrei no trabalho mais tarde, os scripts já estavam todos organizados, já estavam todos escritos e não sei o quê. Portanto, eu já entrei numa fase que estavam todos fechados. Pela Hasbro, pela nossa realizadora. Portanto, nós somos 2 episódio directors e depois existe uma realizadora acima de nós. Que é a Supervising Director. E nós temos que fazer questão, que a história, nós conhecemos o argumento e conhecemos o que é suposto a história falar. Portanto, o argumento tem que fazer sentido, a história tem que passar. Se não passar e se não for divertida, a culpa é nossa. É literalmente nossa. E temos de ter a certeza que o tempo está mais ou menos... Portanto, se tiverem 12 minutos, temos que cortar 2. Portanto, trabalho com o editor e tento fazer com que as piadas resultem, com que a história esteja perfeita, com que posso desenhar um bocadinho algumas coisas, mas não muito, porque eu não posso perder o tempo, não posso fazer o editor perder tempo. Também não posso dizer ao editor exatamente, ou melhor, posso, mas é irritante se for o tempo todo. Portanto, tem um bocadinho, toca, mas não toca. Então, tu agora não estás mesmo a tocar em animação. Nada. Que era o teu sonho. Portanto, eu não vou ficar neste trabalho muito tempo. Eu ia perguntar, continua a ser o teu sonho? É, completamente, não tenho dúvidas nenhumas. Aliás, eu dei como é que se diz? Notice. Portanto, eu não vou ficar neste trabalho. Já desde julho. Não sei se queres que eu conte. Não, eles sabem. Eu já falei isto. Segredo! Não, eu disse que não queria fazer isto. Não, eu fui super honesta e disse. Aprendi imenso, estou a adorar o que estou a fazer. Estou a adorar o que fiz. Não quero fazer isto a minha vida toda e avisei, eu não vou fazer isto a minha vida toda, eu acho que é divertido, mas o facto de eu não poder tocar literalmente em nada faz muita confusão. Eu gosto mesmo de o fazer e não só dizer como fazer. Portanto, e falei com a minha realizadora, que é minha amiga já há muitos anos, e ela disse que sim senhora, percebi perfeitamente, e falei com a produção e toda a gente sabe, portanto, Vais voltar para a animação, então? Não sei, estou entre animação. Depois com a nossa conversa é estranha, mas adorava voltar para storyboards. Porque já passaram não sei quantos, passaram 8 anos desde aquele incidente. Tens mais experiência, tenho muito mais experiência. E não sei, queria tentar. Se não der, não dá. Tudo bem. Mas ao menos gostava de tentar. Vamos experimentar agora. Adorava experimentar. Agora já evoluíste muito enquanto uma pessoa, enquanto profissional. Sim. E já tens uma visão diferente. E se for numa série que a gente está a trabalhar agora, era melhor, porque acho que se entrasse numa série completamente diferente ia cair de cara no chão, tenho certeza. Mas como é a série que nós já conhecemos, eu conheço as personagens super bem, conheço as histórias, sei os processos todos, porque nós não fazemos só a edição, mas fazemos até ao final, até à pós-produção, até à parte de produção final, não sei o quê. Então eu conheço o processo todo, portanto adorava fazer essa parte do processo. Então, tu quanto tempo estás na Boulders? 8 anos. 8 anos? Bem. Já são 25 anos. Não, é que tens 10 anos de animação e 8 deles na animação. 8 anos, depois. Se não contarmos com aquele ano, seriam 7. Sim. Aquele ano estava entre 2 estúdios e o freelance, sim, mas uma grande parte É assim, eu sei que tu realmente o teu sonho é animação, tu tiveste muito tempo a trabalhar em animação, mas eu sei que tu não fazes só isso. e precisamente por isto é que eu queria ter esta conversa contigo, porque tu és uma pessoa que tanto faz imenso freelance, mas tem essa ideia, como faz imenso trabalho pessoal. Fala-me um bocadinho sobre isso, tipo, por exemplo, o freelance foste fazendo porque gostavas, que era para experimentar coisas diferentes, ou era assim na mesma área? Às vezes quando as pessoas nos perguntam online, especialmente agora, queres fazer este trabalho? Ao início eu nunca dizia que não, porque é uma oportunidade de fazer uma coisa diferente. É portfólio. É portfólio, portanto, é experiências novas, é pessoas novas, é contactos novos, é um projeto diferente do que eu estou a fazer durante o dia. Portanto, eu aceitava trabalhos, durante imenso tempo aceitei imensos trabalhos de freelance, imensos. E depois cheguei ao ponto que não havia o meu namorado. Portanto, eu chegava a casa, tinha imensa vontade de trabalhar para o computador ou para a Cintiq na altura. E tu estavas a trabalhar, tinhas um trabalho full-time na Boulder e depois estavas a fazer freelance. Portanto, esse trabalho de storyboard. Sempre para dar em maluco. Um bocadinho estúpido, mas há muita gente que faz isso, muita gente. Eu acho que não era. Mas eu chegava ao ponto
não dizer que não, nunca dizia que não, dizia sempre sim, e faço, e sentia-me sempre mal, e dizer que não, portanto aceitava sempre. E porque os projetos eram bons, ou eram interessantes, ou de alguma maneira fulfillment. Yeah.